Oi, gente, que prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho do meu estudo, do Vem Segue-me, poder compartilhar as minhas impressões, as minhas inspirações. E eu vou te contar a gratidão que eu tenho por um Salvador. E eu pensei muito no que eu poderia compartilhar com vocês hoje. Eu lembrei de anos atrás, uma conversa que eu tive com meu marido, em que ele me perguntava qual a coisa que mais te incomoda. E eu disse para ele: a morte. Está longe daqueles que eu amo. E o meu marido, ele tinha recebido a notícia do falecimento do pai, que morreu de um infarto no centro de Santiago. Ele teve que fazer o reconhecimento do corpo. Não foi diferente, ele perdeu o irmão, perdeu a irmã muito jovem, perdeu a mãe. Da família direta dele, ele era o último vivo. E ele sempre me dizia que eu deveria me preparar para esse momento, que eu não sabia o que era fazer um reconhecimento do corpo, o que era lidar com a morte. E que eu precisava me preparar, me fortalecendo, fortalecendo o meu testemunho de Cristo, lendo as Escrituras. E a partir daí eu lembro que o meu interesse pelo tema aumentou muito. E eu li muito sobre a vida de Cristo, sobre depoimento de pessoas, sobre testemunhos, para que a minha fé fosse fortalecida. Eu nunca imaginei que anos depois dessa conversa fosse o meu marido que viesse a falecer. E, gente, eu já tinha perdido amigos, já tinha perdido primos, tinha perdido pessoas muito queridas, que foi muito doloroso. Mas perder alguém tão perto de mim foi uma dor que não tem como explicar. E por mais que conheçamos o plano de salvação, essa dor vai estar, né? E a gente vai chorar, e a gente vai lamentar, e vai demorar muito, né, para que essa dor seja amenizada. Porque é a realidade desse afastamento, de estar longe de quem amamos. E quando eu penso em Cristo, eu penso que Cristo, ele cura todas as dores. Né? Se essa morte nos incomoda tanto, e se nós já sofremos tanto por isso, ou você de repente está passando por um luto, está vivenciando a dor, talvez de um filho, de o pai, da mãe, de um parente muito próximo, de um irmão, você sabe exatamente o que eu estou falando. Essa dor, esse vazio que fica, essa ausência, esse sentimento tão difícil da gente entender e da gente superar, mesmo quando somos membros da igreja. E eu fico pensando nas escrituras, que ela contém todas as respostas, e é exatamente isso, porque não foi diferente com Salvador. Nós sabemos que aquela sexta-feira foi cruel, foi fatídica, aquela sexta-feira da morte do Salvador. E os discípulos, sua mãe, os amigos, não sentiram menos dor do que nós sentimos. E eu achei lindo um discurso do Elder Whitney, que foi dos 12 apóstolos, do Quórum dos 12 Apóstolos, que ele deu esse discurso em outubro de 2006, que se chama O Domingo Virá. Se vocês puderem, leiam esse discurso, leiam com a sua família, porque é muito lindo. E ele fala sobre essa sexta-feira dolorosa que antecede o domingo. Ele diz assim, deixa eu ler alguns trechos, gente, que ele fala assim, ó. Como deve ter sido sombria a sexta-feira na qual Cristo foi pregado na cruz. Naquela terrível sexta-feira, a terra tremeu e o dia escureceu. Terríveis tempestades assolaram a terra. Os homens que maldosamente planejaram sua morte regozijaram-se. Eliminando-se Cristo, com certeza, seus seguidores se dispersariam. Naquele dia, sentiram-se triunfantes. Fiquei pensando, era isso que os homens pensavam. Acabou. Naquele dia, o véu do templo se rasgou em dois. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, estavam cheias de dor e desespero. O homem sublime que elas tinham amado e honrado pendiam da cruz sem vida.
fico imaginando a dor que elas sentiram, a tristeza profunda. Naquela sexta-feira, os apóstolos estavam arrasados. Jesus, seu Salvador, o homem que tinha andado sobre as águas e revivido os mortos, ele mesmo estava à mercê de homens iníquos. Eles o viram ser subjugado por seus inimigos, sem que nada pudessem fazer. Naquela sexta-feira, o Salvador da humanidade foi humilhado, ferido, maltratado, desprezado. Foi uma sexta-feira cheia de tristeza devastadora e arrasadora, que abalavam a alma dos que amavam e honravam o Filho de Deus. E o Elder Whitney diz: eu creio que aquela sexta-feira foi o dia mais sombrio de todos. Mas ele diz que a trágica situação daquele dia não demorou muito. O desespero não se prolongou, porque no domingo o Senhor ressuscitado rompeu as cadeias da morte. E eu fiquei pensando que todos nós teremos sextas-feiras sombrias, escuras, dolorosas, sextas-feiras de muita dor. Mas graças a Cristo, graças a Ele, nós podemos ter esperança. Porque Ele rompeu a morte, porque Ele ressuscitou. E quando a gente fala em Cristo, a gente precisa entender que esse não é um conto de fadas, não é uma história bonita, repetida uma e outra vez. Mas é a história do Salvador do mundo, daquele que mais fez pela humanidade. Nós tivemos muitos bons homens que fizeram coisas muito louváveis, que ficaram com seus nomes registrados na história, e todos nós conhecemos muitos deles, mas nenhum fez o que Cristo fez. Nenhum venceu a morte. Nenhum deles ressuscitou num domingo. E essa ressurreição não foi só pelo nosso Salvador, foi por todos nós, foi por toda a humanidade, por todos os homens, justos ou injustos. Ele pagou o preço por todos nós. Ele fez a coisa mais grandiosa de todas. E quando a gente vê, eu fiquei pensando sobre quantas testemunhas, quantas pessoas tiveram a oportunidade de ver o Cristo ressuscitado. E não foram poucas, e ele sabia disso. A gente precisava de testemunhas para poder crer, para poder acreditar. E um desses momentos está em João, capítulo 20, quando Maria Madalena, que estava lá junto com Maria, mãe de Jesus, na cruz todo o tempo lá, chorando, lamentando, sentindo essa dor, diz que no primeiro dia da semana, ela foi ao sepulcro de madrugada. Gente, eu fico pensando, se ela foi de madrugada, certamente ela nem dormiu. Ela deve ter ficado ali com aquela dor, aquela noite toda. Mas ela foi de madrugada ao sepulcro. E quando ela chegou lá, estava escuro. E ela viu que a pedra tinha sido removida. Ela estava cheia de tristeza. E ela foi lá e falou aos discípulos: removeram a pedra. Removeram a pedra, tiraram o meu Senhor. Os discípulos ficaram lá, sem saber o que fazer, de um lado para o outro. Maria estava fora, no versículo 11, chorando ao sepulcro. Estando, pois, ela chorando, abaixou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Esses anjos estavam onde antes estava o corpo de Cristo. E esses anjos disseram para ela: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram meu Senhor. Mas aí ela voltou-se para trás. E nesse momento, ela viu o Salvador. Mas ela não sabia que era Jesus. E ele disse: mulher, por que choras? Fico pensando nessa pergunta de Cristo, Por que choras? É como se dissesse: abre teu coração,
Conta sobre a sua dor. Fale sobre suas emoções. Não é feio chorar. Não é feio sentir. Não é feio compartilhar a dor. Quem buscas? Ela, cuidando, que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E aí, nesse momento, o Salvador diz: Maria. E ela, voltando-se, diz: Rabone, que quer dizer mestre. Gente, eu fico pensando em meio à dor, em meio ao desespero de Maria Madalena. Naquele momento que o Senhor a chama pelo nome, ela o reconhece. Eu imagino o alívio, a alegria, ao sentir, ao ver, ao reconhecer, ao saber que Cristo vive. E a gente pode aprender tanta coisa. A gente aprende que as nossas relações continuam depois da morte. A gente aprende que nós continuamos a ter relacionamentos, que as pessoas vão continuar nos chamando pelos nomes, mas que a vida dela na Terra não será apagada. O presidente Joseph F. Smith, ele disse assim: poderemos reencontrar e rever aqueles de quem tivemos que nos separar nesta vida. Encontraremos o mesmo ser idêntico com quem nos associamos aqui na carne. E o presidente Kimball, ele disse assim: tenho a certeza de que se pudermos imaginar-nos em nossa melhor condição física, mental e espiritual, será assim que voltaremos. Quando o nosso corpo se reunir outra vez com o espírito, nessa forma, nessa união perfeita, que é a ressurreição, ele diz que nós voltaremos na nossa melhor condição física, mental e espiritual. Conseguimos imaginar isso? As melhores condições da vida, sem doença, sem dor, sem o fardo dos males que frequentemente nos acometem na mortalidade. Por isso, a ressurreição precisa estar no centro da nossa vida. Precisamos acreditar que Cristo realmente ressuscitou, porque sem isso a nossa fé será em vão. Como disse o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Gente, que maravilhoso saber que aquela sexta-feira passou. Aquela difícil sexta-feira, aquela tenebrosa sexta-feira, porque Cristo ressuscitou naquele domingo. E a gente vê tantos outros relatos nas Escrituras de testemunhos especiais. A gente vê quando os discípulos escutaram, 2 deles estavam no caminho de Emaús. A gente lê em Lucas, quando eles escutam, né? E eles estavam falando sobre Cristo. E Cristo se aproxima e vai acompanhando eles no caminho, né? E olha só, mas eles não reconheceram que era Cristo que acompanhava eles. E Cristo diz: que palavras são essas, né? Que caminhando trocais entre vós. É porque estáis tristes. Novamente é um Cristo amoroso perguntando: por que você está triste? É como se ele dissesse: fala que eu posso te consolar. Do mesmo jeito que ele perguntou para Maria Madalena: por que estás tristes? E às vezes a gente vai se sentir assim, profundamente triste. A gente vai se sentir num buraco sem fim, a gente vai sentir uma dor, a gente vai se sentir arrasado. E ele está perguntando: abre seu coração, conta para mim, fala das suas emoções. E eles dizem assim: ué, né? O que acontece? Você é um peregrino em Jerusalém. Você não sabe as coisas que têm acontecido nesses dias. Jesus Nazareno, profeta, poderoso em obras, que estava diante de Deus, diante de todo o povo, ele foi entregado à morte, ele foi condenado, o crucificaram. Ele prometeu que ressuscitaria, mas já é o 3º dia. E ele diz assim que pessoas foram ao túmulo, né? Ele fala sobre Maria Madalena
E ele diz que eles testificam que ele vive, que não encontraram mais o seu corpo, né? E aí ele diz assim, Cristo diz para eles, né, quando eles começam a relatar tudo isso, honestos, tardes de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo passasse por tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, ele começou a falar sobre todos os profetas que testificaram dele. Gente, que grandioso! Porque somente aí, né, quando os discípulos eles se dão conta que estavam falando todo o tempo com o Salvador. E eles dizem, porventura não ardia em nós o nosso peito enquanto ele falava? Que nós possamos reconhecer o Salvador na nossa vida. Muitas vezes ele vai estar aí do nosso lado, mas às vezes a gente não reconhece. Que a gente tire esse véu de incredulidade, que a gente realmente acredite que temos um Salvador, que ele realmente ressuscitou. E que isso foi testificado pela boca de muitas testemunhas. Ele apareceu aos discípulos que pescavam lá no mar e não conseguiam pescar peixes, e ele aparece e diz, lancem suas redes. Da mesma forma que ele fazia enquanto estava com eles na sua vida mortal. Ele apareceu aos nefitas, ele apareceu no velho mundo, ele apareceu no novo mundo. Ele apareceu a Joseph, no templo de Kirtland, a Joseph e Oliver Cowdery, num domingo, depois que eles ministraram o sacramento e quando eles se afastaram um pouco para orar. A gente vê isso no manual do Vem Segue-me, que é muito lindo, que diz assim que 3 de abril de 1836 foi um domingo de Páscoa. Depois de ajudar a administrar o sacramento aos santos e no recém-dedicado templo de Kirtland, Joseph e Oliver Cowdery encontraram um lugar sossegado atrás do véu, abaixaram a cabeça em oração silenciosa. Então, nesse dia sagrado, em que os cristãos em todos os lugares estavam comemorando a ressurreição de Cristo, o próprio Salvador ressurreto apareceu em seu templo declarando, sou o que vive, sou o que foi morto. O que significa a afirmação de Jesus Cristo, sou o que vive, não significa apenas que ele se levantou do sepulcro e apareceu a seus discípulos na Galileia. Significa que ele vive hoje, que ele fala atualmente por meio de profetas, que dirige sua igreja nos dias atuais e cura as almas e os corações feridos. Portanto, podemos fazer nossas as poderosas palavras do testemunho de Joseph. E agora, depois de muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho que nós damos dele, que ele vive. Podemos ouvir sua voz nessas revelações, testemunhar sua mão em nossa vida e sentir a alegria que esta frase proporciona. Eu sei que vive meu Senhor. Do mesmo jeito que tivemos uma sexta-feira, como disse o Elder Whitney, o domingo virá. Ele ergueu-se do sepulcro triunfante e apareceu gloriosamente como o Salvador de toda a humanidade. Então, num instante, os olhos que estavam cheios de lágrimas ficaram enxutos. As orações de aflições e dor encheram o ar de maravilhoso louvor. Cristo ressuscitou e a morte era apenas o início de uma nova e maravilhosa existência. Todos temos as nossas próprias sextas-feiras, aqueles dias em que o próprio universo parece esfacelar e vemos as ruínas de nosso mundo espalhadas a nossos pés. Todos passaremos por momentos assim, dos quais nos será impossível recuperar-nos. Todos nós temos nossas sextas-feiras. Todos nós teremos nossas próprias sextas-feiras, mas o domingo virá. Nós não podemos esquecer disso. Cristo ressuscitou.
Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. Só por Ele nós temos esperança. Só por Ele nós sabemos que poderemos reencontrar os nossos familiares, nossos amigos um dia. Só por Ele nós sabemos que essa vida é só passagem. Tudo que passamos aqui é momentâneo. E nós precisamos nos preparar para o que virá. Sou muito grata por isso, que nós possamos lembrar que Cristo, Ele ensinou sobretudo o amor. E tudo que Ele fez por nós foi por amor. Então que aproveitemos a Páscoa para repensar a nossa vida. Será que não está na hora de pedir perdão para aquela pessoa que eu magoei? Será que não está na hora de eu me reconciliar com aquele em quem eu ofendi, eu me senti ofendido? Será que não está na hora de deixar de picuinhas mesquinhas e ser finalmente alguém melhor e ser um seguidor de Cristo? Será que não está na hora de colocarmos a nossa vida em ordem e nos prepararmos para esse encontro com o Salvador? Que eu tenho certeza que um dia Ele nos chamará pelo nome. E quando Ele nos chamar, estaremos prontos, estaremos preparados para isso. Tão grata pelo Vem e Segue-me, enquanto eu li as inspirações que vieram à minha mente. E foi tão nítido como o Espírito me testificando. Eu contei para vocês que um ano antes da morte com meu marido, eu tive um sonho com 2 amigos, mãe e filho, que faleceram. E eles diziam que vieram me preparar. E eles me disseram que meu marido estava muito doente, me falaram. Eu sabia que ele morreria. E entre tantas coisas desse sonho que foi tão sagrado e que eu lembro nitidamente, eu lembro que eu disse para eles: escuta, eu já tive outros sonhos que o meu marido morria, que foi verdade. E ele não morreu. Então como é que eu posso saber que esse sonho é realmente verdade ou só vai ser somente mais um sonho? E eu lembro que aquele meu amigo olhou para mim, eles já estavam de saída, mas ele se voltou para mim e disse: observe os domingos. Foi embora. E a partir daquele dia eu comecei a observar os domingos. E a partir daquele dia começou a minha loucura de médicos e exames para tentar descobrir o que tinha meu marido, para tentar reverter a situação, o quadro de saúde, para tentar descobrir o que era essa doença. E tudo foi em vão. Tudo foi em vão. Nada que eu fiz conseguiu mudar o que iria acontecer. Mas eu observei cada domingo. E meu marido passava muito mal aos domingos. E quando ele foi hospitalizado, eu observei que muitas vezes, em domingo ele ia para a UTI, em domingo faltou respiração no cérebro, domingo ele foi entubado. Todos os domingos acontecia alguma coisa. E naquele último domingo, eu senti claramente que não tinha mais volta. E na segunda-feira, me ligaram do hospital. Gente, e por muito tempo eu fiquei cada domingo lembrando da morte do meu marido. E eu ia à igreja e o sacramento me curava, porque eu lembrava do sacrifício expiatório de Cristo. Eu lembrava de tudo que Ele fez por mim. E aí, enquanto eu estudava e preparava essa aula e eu lia o discurso, o domingo virá, me veio à mente: mas por que você lembra de coisas negativas no domingo? Você está esquecendo que também foi no domingo que Cristo ressuscitou. Então o domingo também virá. E uma alegria imensa tomou conta no meu coração. Eu tenho certeza que depois de ler essa designação, de estudar essa aula, os meus domingos serão ainda muito mais prazerosos. E que a gente precisa lembrar que a expiação de Cristo, ela não foi somente um ato em si, mas ela compreendeu todo um processo, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Então, o domingo é também para relembrar
da alegria da ressurreição, da alegria que, graças a Cristo, todos nós poderíamos nos encontrar um dia. Tão grata, porque eu não vou associar mais o domingo à morte, aquele sentimento que ficou de dor. Mas eu sei que eu tenho um Salvador vivo, que vive. E às vezes, gente, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa vivenciar o Evangelho verdadeiro como ele é. E não apenas num plano da ficção, mas a gente precisa sentir essas verdades de nosso coração. E o presidente Hitler, ele finaliza o discurso dele dizendo assim: seja qual for o nosso desespero, seja qual for a nossa dor, o domingo virá. Nesta vida ou na próxima, o domingo virá. E ele diz assim: testifico-lhe que a ressurreição não é uma fábula. Temos o testemunho pessoal daqueles que o viram. Milhares de pessoas do velho e do novo mundo foram testemunhas do Salvador. Tocaram-lhe as mãos, os pés e o lado. Derramaram lágrimas de incontida alegria ao o abraçarem. Por mais sombria que seja a nossa sexta-feira, o domingo virá. Que possamos ter conosco essa esperança. Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa para todos vocês.